Nem todo diagnóstico define um destino. Às vezes ele revela uma força que nem sabíamos que existia. E esse podcast nasceu para dar voz a histórias reais que inspiram, que tocam e nos lembram do poder da escuta verdadeira. O episódio de hoje é exatamente isso. Uma conversa profunda com alguém que enfrenta todos os dias os desafios de viver com uma condição neuromuscular rara. E assim, constrói uma vida cheia de significado, trabalho, amor e propósito, né, Wagner? Isso mesmo. Meu convidado é o Wagner da Silva Valente Júnior, pai, contador, empreendedor, esposo e um ser humano admirável. Tem toda a minha admiração. E prepare-se para conhecer uma história de superação, sensibilidade e coragem. Uma história que com certeza vai tocar você também. E hoje recebo este convidado muito especial. Ele tem 44 anos, é pai, é esposo, contador, empresário e vive com uma doença neuromuscular rara, a desproporção de fibras musculares do tipo 1. Então, Wagner, nessa conversa a gente vai trazer força, humanidade, esperança e vamos lá para a nossa primeira pergunta. Eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho, né? Vamos contar um pouco da sua infância. E, claro, a gente falar da infância sua, a gente tem que relembrar da história da sua mãe, que Sim. ela enfrentou esse diagnóstico inicialmente, né? Antes de você tomar consciência, primeiramente a sua mãe estava ali, né? Tomando consciência, sofrendo todas as dúvidas, né? E de ser mãe de uma criança especial, Sim. né? Sim. E então eu vou trazer aqui essa pergunta e você vai me lembrar, né, de algumas coisas que você já me contou. E os primeiros sinais da doença apareceram muito cedo, numa fase que talvez você nem lembre bem. O que sua mãe nos contou sobre este início e ela observava em você, você pode contar pra gente aqui um pouquinho? Gente, bom dia, né? Agradecer a Miriam pelo convite, né? Tá passando um pouco da minha experiência de vida, né? Das dificuldades, das barreiras, né? Enfrentadas, né? A pessoa que tem uma doença rara, degenerativa, progressiva, né? E complementando a pergunta da Miriam, a minha doença começou praticamente desde do nascimento, né? Os primeiros sinais vieram nos nascimento. Primeiros meses ali, sua mãe já observou as alterações? Não, minha mãe observou. Eu nasci com a mãozinha assim. Ah, tá. Então o médico já mandou eu fazer fisioterapia para voltar a condições... A mobilidade da mão. Então começou já assim, mas nada significativo. Minha mãe diz que eu andei com quase 1 ano. Então, eu só não engatinhei. Mas ela achou coisa normal. Era uma pequena alteração. Pequena alteração, mas os médicos falaram que poderia ser normal, né? Sim. E aí, quando veio o nascimento, lá na década de 80, né? Então, onde não tinha muito recurso, ninguém sabia o que eram essas doenças neuromusculares, não sabia, né? Os médicos não tinham ainda essa capacidade de dar um diagnóstico ali com os primeiros sinais, né? Nenhum, Não né? tinha exames para isso, né? Não tinha exame específico. Então, na década de 80, que eu sou de 80, aí a minha mãe, os primeiros anos de vida, né? Até viu o nascimento da minha irmã em 83. Sim. Aí ela começou a notar uma diferença. Ela comparava um desenvolvimento com o outro? Sim. Comparava um com o outro e sabia que eu era mais lento do que minha irmã. Sim. E aí veio aquela interrogação dela. E sempre a minha tia, o pessoal do interior, né? Sim. Que os meninos, minha mãe fala que os meninos é tudo atentado. E aí ela achava eu muito quieto. Falei, aí ela chamava Geraldo, ou Cícera. Minha mãe chama Cícera. Cícera, o Juninho tem alguma coisa. Sim. Né? Minha mãe, né, do interior, não tem esclarecimento nenhum, não. É porque seus filhos é tudo atentado. Cícera, olha isso. Não, esses meninos estão atentados. Daí, ela começou a observar. Sim. Entrei na escolinha com 4 anos, né? Sim. Com 4 anos de idade, eu entrei pra escolinha. E aí, ela estava caindo muito. Muita queda. À toa.
ela não achou normal. Não achou isso normal. Você não conseguia correr, você não conseguia saltar como as outras crianças? Não, igual outras crianças, não. O que ela fez a comparação entre eu e minha irmã. Sim. Então ela achou muita diferença. Minha irmã pulava, minha irmã subia, e eu já não fazia isso. Sim. E os primeiros contatos ali com os médicos, ela levou você ao médico? Levou. E vários médicos, alguns falaram que eu era... que eu era muito elástico, muito flácido, falavam que eu poderia ser um artista de circo. Olha pra você ver a situação. Sim. Daí, ela foi no ortopedista dela, que já tinha quebrado um dedo, e ela gostou muito dessa ortopedista. Sim. Aí ela foi, levou, falou assim, doutora, chamada doutora Ilse. Doutora Ilse, eu vou trazer meu menino aqui, que eu tô achando que tem alguma coisa. Sim. Uma coisa bem diferente. Sim. Ela falou, pode trazer. E fui. Quando ela me examinou, a primeira coisa que ela pediu para mim fazer, levantar a perna. E eu não dei conta. Fez um teste de força ali para ver como que era a força, né, nos seus membros inferiores. Sim. Eu sentei, deitei na maca e ela pediu, levanta a perna. E eu não dei conta. Sim. Ela olhou assim pra dona Cícera, a coisa é séria. A coisa é séria. Eu vou encaminhar você para outro tipo de especialista. Eu não sei o que é. Até esse momento, sua mãe estava sozinha. Sozinha. E ela foi buscar ali, né? Ajuda com um ortopedista que não tinha especialização nessa área. E ela foi trilhando ali um caminho, né, do interior para buscar esse diagnóstico, esclarecer isso, né? E buscar tratamentos para poder te ajudar. Então, é a luta da maioria das mães, né, Wagner? Então, eu acho válido contar essa história, porque é a luta da maioria das mães nesse percurso de busca de um diagnóstico esclarecedor realmente para o quadro motor, às vezes um quadro neurológico das suas crianças, né? E aí, Miriam, nós fomos, né? Aí levou em neurologista. Sim. Já foram em 7. O 7 deu o diagnóstico de distrofia muscular do Duchenne. Sim. Aí desabou minha mãe. Sim, ela pensava, o diagnóstico ia definir ali, né, toda a sua vida. Uma médica que ela conta, que chegou para ela e falou assim, dona Cícera, não traz ele aqui mais. Sim. Eu não gosto desse tipo de doença. Olha só. Uma médica neurologista falou desse jeito com ela. E aí abalou toda a família. Sim. Abalou tanto a minha mãe, meu pai, né? Sim. E ela dedicou mais, né, a procurar recursos, né? Sim. E aí comecei com 5 anos de idade na fisioterapia, né? Exato. Então já foi diagnosticado errado lá em 85, como distrofia muscular do Duchenne. Isso. A distrofia muscular do Duchenne é uma doença neuromuscular também, só que com um diagnóstico, né, um prognóstico muito mais complicado e com uma certeza, né, de limitações muito maiores do que o quadro que você tem, né? Nisto, pôs uma interrogação, que ela falou, essa doutora falou que eu não vivia eu ia chegar até 11 anos. Sim. E aí minha mãe ficou tão desesperada que falou assim, eu quero que você fale com meu esposo também. Sim. E meu pai foi no dia e falou, olha, realmente seu menino dura 11 anos. Hoje eu tô com 44. Sim. Né? Exatamente. Aí fomos nessa doutora, aí minha mãe procurou, minha mãe é uma guerreira. Minha mãe não sem explicação. Nós fomos ela foi procurar outro tipo de médico, que ela não aceitava o seu diagnóstico, não aceitava. E fomos procurar um outro médico chamado Dr. Rui Dupin. Esse Rui Dupin era aqui em Belo Horizonte? Belo Horizonte. Aí ele falou, seu dona Cícera, esse caso é muito complicado. Eu vou indicar a senhora o meu professor. Sim. Que é o meu professor no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, é o Dr. Gilberto Belisário Campos. Sim. Esse é que começou a dar um norte. Essa parte essa desproporção. Ele conseguiu esclarecer uma parte do diagnóstico, né? Isso. Direcionou um pouco mais. Um pouco mais. Sim. Então, eu ia de 6 meses nele, Miriam, e ele sempre fazia filmagem comigo.
ele acompanhava meu desenvolvimento motor. Aham. De 6 em 6 meses eu ia, ele filmava, mandava sentar, levantar, andar na ponta do pé. Todos os exercícios, toda a manobra motora. Sim, ele fazia testes ali para avaliar esses marcos, né, do desenvolvimento motor normal. Então, ele fazia ali umas comparações e via se você estava perdendo ou se você estava ganhando. E isso foi o que ajudou ele também a direcionar, a dar o diagnóstico mais correto aí para você e direcionar também para os tratamentos, né? Isso mesmo. Tanto é que ele sempre levava meus vídeos para congressos internacionais. Sim. Então, ele chegou de 85 até em 90. Sim. O diagnóstico principal era distrofia muscular do Duchenne. Sim. E o Dr. Gilberto sempre falou, vamos acompanhar. Eu não vou dar o diagnóstico agora. Sim. E chegou na década de 90, 89, se eu não me engano. O meu irmão, nasceu em 89. É uma coisa muito curiosa que em 89 ele nasceu numa dificuldade danada. Meu pai estudando, minha mãe sempre comigo, a minha irmã sozinha, cuidava da casa e minha mãe sempre levava para fisioterapia. Todo dia. Sim. Saía da escola, fisioterapia. Voltava para a escola, fisioterapia. Sim. Então ela deixou um tempo. Nessa época vocês já moravam aqui em Belo Horizonte. Moramos em Belo Horizonte, né? E nesse tempo, em 89, eu lembro que o meu irmão nasceu em 89, né? E nós fomos numa consulta com o Dr. Gilberto, antes dele nascer. Eu lembro uma coisa muito curiosa, Miri, que é até a força divina, né? Sim. O meu irmão, ele chamava Wesley. Olha só. Wesley. E minha mãe fez uma promessa, que se não fosse a distrofia do Duchenne, ia chamar Moisés. E nós fomos nessa consulta com o Dr. Gilberto. Sim. Aí minha mãe falou assim, ele fez os exames, né, os vídeos todos. E minha mãe falou com o Dr. Gilberto. Dr. Gilberto Belisário, o que o Juninho é eu, vale. O que o Juninho tem? Por favor, me fala. É a distrofia do Duchenne? Dr. Gilberto falou assim, dona Cícera, pode descartar a distrofia. Sim. Não é a distrofia. É uma outra doença que eu não sei ainda. Mas a distrofia não é. Isso já, com certeza, aliviou um pouco esse peso emocional que ela carregava. Porque ela tinha uma certeza, né? Esse diagnóstico trazia uma certeza... Que eu ia falecer. Que você ia falecer. Os primeiros anos ali, né, da adolescência, você não ia concluir. Não ia concluir. E aí, quando o médico fala isso para uma mãe, isso é muito complicado. Então, você ter uma criança, ter toda uma expectativa de vida, e ali você recebe um diagnóstico que pode definir, né, a vida dessa criança, é muito complicado. É muito pesado, né? É pesado para uma mãe, gente. Não é fácil, não, porque você tem um diagnóstico de uma doença que os 5 médicos falam que eu não ia sobreviver com 11 anos, Sim. que era uma doença muito triste, que não tinha diagnóstico, né? E aí vem esse outro médico descartando qualquer possibilidade, só de não falar que não era uma doença chamada distrofia muscular, que ele não sabia qual era a doença. Ele sabia que tinha um problema neuromuscular que ainda não sabia o que era. Sim. Mas descartou completamente ser a distrofia muscular do Duchenne. A sua doença, né, a distrofia muscular aí, desproporcional das fibras do tipo 1, é uma doença, além de ser uma neuromuscular, é uma doença mais rara. Muito mais rara. A Duchenne é muito mais comum, as amiotrofias são mais comuns, mais fáceis, né, de serem diagnosticadas. Agora, o seu quadro, realmente, ele é muito mais raro, né? E para um médico trazer esse diagnóstico ali, não tem um exame específico que comprove isso no primeiro momento, é toda uma clínica, toda uma evolução, como vai ser o seu desenvolvimento, né? Mas o que mais me impressiona na sua história, Wagner, é a sua mãe acreditar e ela buscar tratamentos, buscar outros médicos, buscar esclarecimento, porque ela acreditava na sua vida, ela queria, né, ter possibilidades, ela queria agarrar alguma
ali, alguma coisa trazia para ela, essa intuição dela buscar os tratamentos, mostrava para ela que ela tinha um caminho a percorrer, né? E hoje você tá aí, 44 anos, e aí isso mostra pra gente que ela realmente estava certa, né? Eu falo isso muito com as mães que às vezes eu acompanho. A intuição de uma mãe, ela é muito poderosa. Né? E sua mãe é a prova disso. A prova disso, e o que eu tenho hoje, a determinação, a coragem, eu aprendi com ela. Isso é muito legal. Porque ela poderia, Miriam, como em muitos casos, sim, infelizmente, né? sim, Guardar pra lá e deixar o barco correr. Exatamente. Né? Em muitos casos acontece isso, a mãe, né? A mãe vai ficando ali, ela vai ficando limitada, ela esbarra com esses diagnósticos que às vezes, né, vão definir ali para ela todo um trajeto e ela fica limitada, ela não tem para onde ir. E sua mãe, ela não ficou parada, né? Ela teve ali vários médicos falando que era Duchenne, mas ela tinha uma intuição mais forte. Tinha uma intuição mais forte, graças a Deus, né? Sim. E nós encontramos esse médico muito bom, que era o Dr. Gilberto Belisário. Sim. E aí, Miriam, logo desse negócio, ele falou, em 89, ele falou assim, Dona Cissa, você tem condições de ir para Curitiba? Aí a minha mãe falou assim, Dr. Gilberto, depois que passar o meu resguardo, nós vamos para Curitiba. Sim. Aí nós vamos para lá. Ele falou assim, por que eu estou mandando você para Curitiba? Em Curitiba é o centro mais avançado com a pessoa com neuromuscular. Sim, tinha excelentes profissionais lá que pesquisavam. Pesquisas. Então eu vou mandar a senhora para lá com um professor a nível internacional para lá, que era o Dr. Lineu César Werneck. Sim, e esse médico acompanhou então você a partir de então? De 91 até 96. Sim. Eu ia para Curitiba de 6 em 6 meses. E lá eu fiz a biópsia muscular. Sim. Que fez o diagnóstico de desproporção de fibras muscular tipo 1. Entendi. Então é uma doença bastante rara. Sim. Não tem números precisos de saber quantos que tem no Brasil. Isso. Mas só para lembrar aqui, então você teve esse diagnóstico com quantos anos exatamente? 11 anos, em 91. Anos. Então, foram 11 anos até chegar no diagnóstico definido. Isso. Interessante. Então, fala pra gente assim, o que você acha que a condição disso tudo ensinou para você sobre produtividade, resiliência e como que foi, né, essa transição desse diagnóstico para a sua vida profissional. Vamos falar agora um pouquinho dessa vida profissional sua. Você frequentou a escola, você ia à escola normalmente, o aprendizado normal, e como que foi essa vida escolar sua? Como que era esse convívio com outras crianças na escola? Como foi a sua introdução também na escola? Como que era essa recepção sua na escola? Me conta um pouquinho sobre essa parte. Mira, as escolas da década de 90, elas não tinham muito esse processo de inclusão, né? Então, eu tive muitas barreiras. Sim. A escola não era adaptada, tinha muitas escadas, eu tinha dificuldade de subir escada, então a minha mãe fazia o que podia. Por exemplo, ela subia a mochila para mim até na escola, pedia autorização à diretora, a diretora sempre deixava ela subir a mochila para mim. Sim. A dificuldade de carregar o peso ali? Sim, para subir as escadas, eu não tinha a mobilidade de subir uma escada com a mochila nas costas. Sim. Teve muitas barreiras, principalmente pegar um ônibus, né, Miriam? Tinha que estudar para pegar um ônibus. Você ia de ônibus para a escola? De ônibus coletivo, normal, para a escola. Sim. As crianças também não sabiam muito. Então eu andava puxando a pedra, então o pessoal começava a rir de mim. Sim. Né? Coisas que hoje em dia melhorou muito, gente. Melhorou muito. A acessibilidade, né, hoje facilita muito, então, né? Na década de 90, o que eu aprendi muito, gente, é a força de vontade de vencer na vida. Porque eu poderia parar de estudar e nem estudar, nem trabalhar. A médica mesmo me falou, dona Cícera, quer que eu peça o papel para você aposentar seu filho? Uhum. E minha mãe falou, não, ele não é incapaz, não. Ele vai estudar e vai trabalhar. Sim. A médica me deu encaminhamento para o INSS para pedir antigamente era auxílio
Acho LOAS, né? Sim, uma deficiência, invalidade, invalidade, né? Invalidade. E aí a minha mãe, não, eu vou batalhar com ele, vou estudar, juntamente com meu pai também, sempre incentivou e trabalhar. Exato. Ele não é inválido, não, falou desse jeito pra médica. A médica olhou pra ela assim e falou, tudo bem. Então. E aí ela foi buscar as escolas, né? Estudei escola pública. Sim. Sempre escola pública. Enderecei na carreira do mercado de trabalho com 18 anos, tá, Miriam? Começou a trabalhar aos 18. 18 anos, formei e comecei a trabalhar. Você acha que a maior barreira sua foi emocional ou foi barreira física? Ou foram as duas? As duas. As duas? As duas, emocional e física. Uhum. Porque Miriam, tinha muita barreira. Sim. O pessoal não entendia, não sabia o que era, né? Sim. E os professores não tinham muita paciência. Sim. Né? Não sabia, os colegas, até mesmo de sala, não sabia. Ele pensava que eu puxava da perna. Então eles ficavam rindo, tipo, que eu tava requebrando, andando com uma mulher. Não era. Uhum. Era fraqueza que eles não sabiam, às vezes a escola também não sabia. Exato. Uhum. Hoje em dia não, hoje em dia tem um certo conceito. A informação hoje chega mais fácil, hoje os professores estão mais esclarecidos, sim, né? muito. As crianças têm mais acesso às informações, né? Ainda tem muitas barreiras. Hoje, querendo ou não, uma criança, né, que tenha dificuldade, ela chega na escola, as outras crianças vão demorar um tempo ali para poder ter essa interação, ter esse acolhimento, né? E tudo isso dificulta e quase sempre leva as pessoas a desistirem. Muitas, Miriam, muitas desistem do caminho. Muitas desistem, Miriam, infelizmente. Você lembra, assim, de alguma frase ou algum gesto que marcou a sua história, assim, que realmente te levou aí a seguir adiante? Você acha que foi além da sua mãe? Teve alguma coisa, assim, que te levou a pensar, eu preciso continuar? Miriam, eu era muito... Eu não me aceitava na adolescência. Sim. Não me aceitava. Não me aceitava, gente. Não me aceitava. Porque eu ficava indagando, por que só eu sou assim e os outros não são? Sim. Né? Então, vem a adolescência, a gente fica meio rebelde, não aceita muito, não queria fazer fisioterapia, não queria fazer nada, porque não adiantava. Sim. Né? Vem a fase de namoro, que é os meninos namorando, e as meninas olhavam nem pra mim, que eu tinha dificuldade, mobilidade reduzida. E aí vem a parte emocional, né? Aí a gente vê um pouquinho e fica pensando em desistir da vida, sabe? Você fazia acompanhamento psicológico nessa época? Não, de jeito nenhum, não tinha isso não. Acompanhamento psicológico na década de 90, 2000 era frescura. Sim. Né? Sim. Era frescura. Hoje em dia a gente vê. Então, Mira, eu não me aceitava. Eu, por exemplo, eu ia numa praia ou num clube, eu não tirava a camisa. Sim. Então, para não ver a deficiência, a fraqueza muscular. Sim. Além de você ter esse preconceito, essa dificuldade, então você sente que as pessoas ali subestimavam sua capacidade e por conta da doença. Subestimava. Isso. E como você lidava com isso? Ai, Mira, teve dia que eu ficava muito chateado, sabe? Você foi para o mercado de trabalho e você começou a trabalhar com o quê, inicialmente? Comecei a trabalhar nos Correios, terceirizado. Entendi. Era telemarketing, trabalhava no teledrama fonado, gente. Teledrama fonado. Entendi. E teledrama, gente. Uhum. Então eu comecei a abrir na época, se eu não me engano, o governo do FHC. Uhum. Ele começou essa política de inclusão de trabalho. Sim. Então tinha uma cota para contratar pessoas com deficiência. Começou em 99, se eu não me engano. Sim. Então as empresas eram obrigadas a contratar deficiente, porque antigamente não tinha deficiente, ou aposentava e ficava ali por aquilo mesmo. Sim. Às vezes iam trabalhar também em coisas informais. Informais, né? Muitos, né, Miriam? Igual você lembra que ficava na Praça 7 vendendo... Como é que chama? Raspadinha, você lembra? Sim, sim. Na Praça 7, que ficava vendendo raspadinha. Subempregos, né? Subempregos, né, gente? Então, na época ele criou uma lei onde tinha uma cota para as empresas contratar pessoas com deficiência. Então, você estava buscando isso,
você foi, né? Ali naquele momento, você Sim. teve essas condições, porque Sim. você estava estudando, Sim, né? estava Você tinha estudando. ensino médio já nessa Já fase formado em ensino médio. e já estava pensando em entrar para a faculdade. Como que foi esse ingresso seu na faculdade? Na faculdade foi mais tardio, viu, gente? Aham, Eu comecei a trabalhar, eu perdi meu pai com 17 anos, e aí eu comecei mais tardio a faculdade. Porque eu comecei com 24 anos, sim. né? E você que custeou os gastos dessa faculdade Fui com o eu. seu No trabalho, meu trabalho. aí você foi pagar uma faculdade Fui particular. pagar particular. Sim, e você entrou na faculdade de Ciências Contábeis. Ciências contábeis. E aí, Formei em ciências contábeis e depois fiz a pós-graduação MBA em gestão de pessoas. entendi. E aí você, do trabalho ali dos Correios, do telegrama fonado, você foi para qual outro trabalho? Aí eu fui trabalhar na Escola de Engenharia Kennedy, Uhum, onde eu também trabalhei 2 anos, né? Como cota PCD, sim. e eu fiquei lá 2 anos. Durante esse período você fazia faculdade já? Não fazia ainda não. Aham. Não fazia. Aí logo após eu passei no concurso do Estado, Ah, sim. né? Aí eu fiquei no Estado durante 5 anos, passei no concurso, Sim, e aí eu fiquei durante 5 anos. sim. Como eu sou muito corajoso, muito Persistente, persistente, resiliente. resiliente, e aí eu fui tentar escrever num banco. Sim, Eu sempre tive vontade de trabalhar num banco. sim. E aí fiz a inscrição por nada, vida. Sim, mas no fundo também, mais uma vez, guiado pela sua intuição de acreditar que poderia ter um trabalho melhor. Condições, né, melhores, né? Isso. E aí eu fiz essa inscrição, fiz o site do banco. Não tinha muita pretensão? Não tinha nenhuma. Fiz lá pra fazer, quem sabe, né? Sim, E aí me chamaram, eu tomei até um susto. sim, Passei em todos os processos seletivos, né? Muitos processos. sim, E aí foi onde fez minha guinada na minha vida. sim. Então você começou a trabalhar no banco, você tinha apenas o ensino médio, correto? Comecei no banco, já estava cursando a faculdade. Já estava cursando Já a tava na faculdade. Ah, sim. Já estava começando a faculdade. E eu falei, não, eu quero outros horizontes. Então, entrar para a faculdade ali já começou a abrir também, expandir, né? Muito. A sua mente ali já começou a trilhar Muito. caminhos que você também poderia prosperar, né? Prosperar, Miriam, porque Ter eu poderia uma ficar... carreira profissional, né? Poderia estar prostrado no estado até hoje, ganhando pouco. Sim, E eu falei, não vou ganhar pouco, não, eu quero ganhar mais. sim. Isso é uma coisa agora nesse momento, Wagner, que sempre quando eu olho para você, eu tenho essa admiração, que você não limita, né? Você não fica ali parado diante das dificuldades. Não. Então você está sempre buscando melhorar. Sempre buscando melhorar, graças a Deus, sempre tem Então, apesar daquela adolescência onde você tinha muita dificuldade, né, teve dificuldade psicológicas de lidar com as suas limitações, Sim, mas você sempre acreditou também. sempre acreditei. Eu acho, gente, que eu sempre fui Você não se limitava, né? se transformando. Aham, Sempre ficava alguns dias chateados, mas sempre dava a volta por cima. sim. Se me reinventava. Sempre se reinventando. E aí você foi trabalhar no banco. E aí você já entrou no banco. Qual que era a sua condição de trabalho no banco, inicialmente? Inicialmente eu era assistente, era caixa de banco. Uhum. Então, onde foi uma empresa que sempre me acolheu muito bem. Sim. Sensacional. E como... O carinho, o respeito, Sim. as condições de trabalho, sensacional. Eu não tenho o que questionar. Isso. E graças a Deus também, né, Wagner? A sua condição física, todo esse empenho que você buscava, toda a parte de manter as suas condições físicas também, proporcionavam ali que você conseguia manter essas horas de trabalho. Sim. Porque mesmo que você, né, você entrou para o banco para trabalhar, uma vaga, né, de pessoas com deficiência, Sim. mas você cumpria todo um trabalho como qualquer outra pessoa. Pô, Horas de trabalho, Sim. então você
Sim. conseguia desempenhar ali e produzir normalmente. Isso é a grande barreira, né? O pessoal fica um pouco com preconceito Sim, de contratar uma pessoa com deficiência. Vai estar atestado. Vai se usar de muleta a deficiência. Não tem isso, gente. sim, Alguns, né? Como tem outros também, outros profissionais, como uma pessoa sem deficiência, como deficiência, a gente pode usar esses tipos de falam muletas, usando, né? vai usar da sua dificuldade para ter vantagens, né? Mas são muitos, né? As pessoas conseguem. Desempenham, às vezes, até melhor. Até melhor, e outra que serve como motivação para a equipe. Sim. Você é isso, né, Wagner? Você é motivo de motivação, né? Você está sempre ali, né? Motivação. E onde eu aprendi muito, Miriam, muito, foi nos Correios. Sim. É porque onde eu trabalhava era só pessoas com deficiência. Entendi. E aí eu vi que eu não era nada. A minha não era nada. Sim, tinha pessoas com mais dificuldade que você. Miriam, é o lugar, para mim foi a escola de vida. Entendi. Foi uma escola de vida que eu tive nos Correios. Que legal, né? Essa oportunidade que você teve de ingressar no mercado de trabalho trouxe para você uma experiência de vida e te ajudou a superar todas essas dificuldades e viu que você poderia ir mais, né? Miriam, totalmente. Os Correios foi uma aula de vida. Sim. Vamos falar agora um pouquinho, Wagner, sobre uma outra parte. Eu acho que talvez a parte onde você mais conseguiu ter sucesso na sua vida, que é na sua família, né? Essa construção dessa família. E aí você, né, tinha ali um trabalho, você conheceu a Lívia e você formou uma família com a Lívia. Hoje você tem um filho. Me conta um pouquinho disso. Como que foi o início desse relacionamento? Como que foi? Você tinha medo também de se envolver com uma pessoa e não conseguir ter um futuro junto com essa pessoa? Não, Miriam, você falou a palavra certa. Tinha, muito. É porque a pessoa, né, é complicado. Né? Tem pessoas que têm preconceito. Sim. E você, né, também tinha dúvidas, né? Dúvidas. Até eu mesmo tinha preconceito por mim mesmo. Sim. Não vou negar, gente. A gente tem preconceito. Sim. Será que eu tenho capacidade de arrumar alguém? Sim. Já fiz essas perguntas. E começar esse relacionamento e ter a dúvida, né? Será que eu vou conseguir continuar esse relacionamento? Continuar com esse relacionamento e ter um filho? Exato. Hoje você tem quantos anos de relacionamento com a Lívia? Lívia, eu tenho 12 anos. 12 anos. Não, 20 Do anos. Namoro? Não, 20 anos e 12 anos de casado. Sim. 20 anos já com relacionamento com a Lívia. Então, namoro, desde noivado. Desde os seus 24 anos, então, você tá aí com a Lívia. Tô com a Lívia até hoje. Nessa trajetória sua. De vida. Casou há 12 anos atrás, então. Casei há 12 anos atrás. Tenho minha casa própria, graças a Deus. E fruto da construção dessa família veio o Isaac, que hoje está com 2 anos e 6 meses. 6 meses. 6 meses. E essa era a grande barreira, Miriam. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Além de acreditar que poderia ter uma família, acreditar também que poderia ter um filho saudável, a dúvida sua, a dúvida da Lívia, né? Eu acho, Miriam, que eu era o que eu mais tinha medo era meu filho ter a mesma doença ou até pior do que a minha. Sim. Como uma doença genética, né, Miriam? Sim. Ele poderia vir com um tipo de... Tinha chances, né? Tinha uma chances, porcentagem, né, de vir com problema. Vir com algum tipo de deficiência, né, neuro, porque puxou Os médicos orientam, né, fazer um... Sim, nós fizemos todo o mapeamento genético. Sim. No Hospital das Clínicas. E aí a grande dúvida foi na hora de engravidar. Lívia queria ser muito mãe, né? E eu não queria ser pai. Sim. Mas isso aí é porque era a barreira minha mesmo, sabe? Medo, né? Medo. Não queria passar o que meu filho passou. Não queria deixar meu filho passar o que eu já passei. Sim. Né? Muito obstáculo, muito preconceito, muito... Embora sua vida seja de superação... mas não foi mar de flores. Mas não foi fácil. Não foi fácil, gente. É difícil. Sim. E aí, a Lívia, eu gostei muito da atitude da Lívia, uma companheira, né? Porque o Hospital das Clínicas não queria usar meu... Como chama? Seu esperma, né? Não ia usar de outro. Ela falou que não ia aceitar.
Sim. Não ia aceitar. Porque tinha a possibilidade de fazer uma inseminação artificial Sim. para ter um filho, Sim. né? Com uma genética diferente. Sim. Né? Porque eu poderia correr o risco Sim. de ter, ele poderia, se usasse a minha carta genética, poderia ter risco. E ela falou, de forma nenhuma, que Sim. não ia aceitar de forma nenhuma. Ou é do jeito convencional, ou que não, ou não. Sim, ela queria ter um filho seu. Sim, meu. Mais uma vez você encontrou uma pessoa também que acreditou em você. Acreditou em mim. E eu falei, Sim. Lívia, tem certeza? Tem. Sim, acreditou nessa família, acreditou nesse amor E vamos. Tá aí, né? Veio o Isaac. E lindo, aí? Perfeito, sem nenhuma alteração. Gente, uma coisa curiosa, muito curiosa, enquanto a doutora Miriam não viu ele e mandou fazer os testes de motor nele, eu não fiquei sossegado. Sim. Nem a doutora Miriam e nem o doutor Lineu, que eu levei o vídeo dele para Curitiba. Sim, nessa época eu te atendia. Me atendia muito bem. A Lívia, né, ali naquele processo, quando eu cheguei para fazer o atendimento seu, aí você, olha ele, veja se tem algum problema, se tem alguma dificuldade aí, Miriam, você consegue ver alguma coisa? Então, ali aquela apreensão, né, Wagner? Quando a Miriam falou que, Wagner, para com isso, tem nada. Sim, a gente fez ali os testes, eu avaliei a parte motora dele, aí ele não tinha alteração nenhuma. Miriam, parece que você tirou um peso. Sim. Uma carga. Parece que eu tava carregando esse estúdio aqui nas minhas costas. Sim. Tirou com certeza. Né? Porque ali você não estava lidando com o diagnóstico seu, você estava lidando com o diagnóstico do seu filho. Foi. Aquele filho tão esperado. Você, naquele momento ali, você, né, poderia ter uma notícia muito ruim, né? Isso seria complicado de enfrentar, mas naquele momento ali você teve o alívio, né? Que a gente viu ali todos os marcos, o desenvolvimento motor dele estava normal, compatível com qualquer outra criança. E tanto é, né, Miriam, igual você sempre me atendia lá em casa, ele fez todos os processos certinho de motor, né? Sim, todos os Rastou, marcos. todos os marcos, né? Engatinhou. Rolou, sentou. Então, descartou qualquer tipo de algum, né, transtorno neuromotor. Ô, Miriam, eu vou te falar uma coisa curiosa. Olha pra você ver. Você tá falando de superação. Sim. Eu tive no médico, tem foi agora, nessa em última março. consulta sua? Não foi um médico urologista. Ah, sim. Pra fazer um check-up, né? Sim. Eu tô com 44, tem que fazer os exames normais, né, de acompanhamento. O médico teve a audácia de falar que eu era muito corajoso por ter filho. Olha só, corajoso. Ué, doutor, mas por quê? Você é muito corajoso. Você poderia ter um filho com a doença sua? Fala, mas Deus tá lá em cima. Deus não desampara ninguém, não. Exato. E aí você traz nesse momento, né, Wagner, essa questão da fé. Sua mãe é uma pessoa de muita fé, você também é uma pessoa de muita fé, a Lívia também. Muita. E tanto é que seu filho também chama Isaac. A escolha desse nome também tem um significado. Tem, o filho da aliança, né? Sim. Então é uma superação, né, pra tudo. E aí, vou fazer uma perguntinha simples aqui para você. Qual valor você mais deseja passar para o Isaac, através do seu exemplo? Ô, Miriam, o exemplo é o caráter, sim, determinação, força de vontade. Isso é o que você quer que ele cresça aí, que ele aprenda isso com você, isso que você quer passar para ele, né? E a fé. Com certeza. A fé move montanhas. Com certeza. Isso é muito legal. E vamos falar um pouquinho agora. Se existe algum sintoma ou limitação que você sente, né, que te desafia no seu dia a dia, atualmente, como que está sendo isso? Tem. Olha, como a minha doença, graças a Deus, ela é progressiva, mas mais lenta, então já está começando a ter a progressão, né, Miriam? Sim. Então a Miriam já me acompanha desde 2011, não é? 2021, né, Miriam? Sim. Nós começamos em 2021, com diagnóstico, eu tive em Curitiba, né? Sim. Tava bem mal, né? Com perda muscular bem severa. A perda de forças, dificuldades, né? Para subir degraus, alguns desequilíbrios, algumas quedas. Sim.
Então, teve essa queda muito acentuada de força muscular, tá, Sim. Miriam? Então, eu tô sentindo dificuldade de levantar de uma cadeira, tô tendo dificuldade para andar, tô Sim. tendo muito cansaço para andar. Fadiga, né? A fadiga para andar. E para andar, fadiga para andar, para sentar, Sim, para subir no ônibus. Hoje em dia eu não aguento subir em ônibus coletivo mais, Miriam. sim. Então, graças a Deus, eu tenho minha carteira, tive coragem de tirar minha carteira de motorista. Exato, é onde bom faz- falar isso, né? Você é independente. Independente, se eu não tiver automóvel hoje, eu não ia conseguir trabalhar, Miriam. Sim. Eu Você não aguento vai e pegar. volta do trabalho, consegue se transferir tranquilamente, né? Transferir tranquilamente. Eu E chego, viaja, né, Wagner? Faz suas Viajo, coisas. Vive passeio. essa parte aí, está muito bem resolvido. E mesmo isso com não te todas as limita. limitações, Sim. né, Miriam? De levantar numa poltrona de um ônibus, de subir no ônibus. Eu mesmo sou cara de pau. Eu peço, me dá uma moral aqui pra mim, me ajuda a subir no ônibus. E Sim. sobe. E o pessoal ajuda. Sim, A gente não pode ter vergonha. exatamente. Pedir né? ajuda. Pedir né? ajuda. Mas isso tudo você desenvolveu com o tempo. Depois que eu fui pros Correios. Que foi Entendi. a lição de vida e mais a terapia que eu faço. Sim. Aí hoje você faz terapia para te ajudar a ter mais equilíbrio emocional nessa Mas parte. equilíbrio emocional, onde me ajudou muito, Miriam. Sim, Muito. com certeza. Então, Miriam, hoje em dia, hoje já estou usando o BIPAP, né? Sim, para dificuldade de respirar, né? A Sim. fraqueza da musculatura aí. Vamos, Então, durante o sono, você tem a apneia. E aí, entra com o aparelho para te ajudar a controlar esses sintomas e te trazer um sono mais reparador, onde você realmente diminui essa fadiga no seu dia a dia. Então, hoje você já conta com esse suporte, né? Para Isso. dormir. já estou usando suporte para dormir, porque antigamente eu não usava, né? Sim, não precisava. Como já deu alguma alteração no sono, onde eu tinha muita sonolência, como eu queixava, né? Ficava muito cansado ao longo do dia. Cansado, fadigado, então o médico já mandou entrar com BIPAP. Sim. Então eu já estou usando BIPAP toda noite, Hoje você faz acompanhamento com o neuro, né? neuromuscular, Com o especialista em doenças neuromusculares em Isso. Em Curitiba. em Curitiba. Você tem um acompanhamento aqui também, em Belo Horizonte. Com a doutora Juliana Gurgel. Sim. E você também tem um pneumologista. Pneumologista, que é o doutor Mauro Vidigal. Sim, E o doutor André do Carmo, que é o meu cardiologista. sim. Você faz todos esses Todos os acompanhamentos. acompanhamentos. Eu sempre, né? Tô vendo aí, você faz os exames regularmente, igual agora você falou, foi ao urologista também fazer os exames. Fomos. Então você não descuida da sua saúde. Não pode descuidar, né, Miriam? Porque igual a gente já está com a idade de 40 anos. Então, acima Sim. de 40, Como qualquer outra pessoa, né, qualquer Wagner? outro tipo de pessoa, você vai perdendo a força. Sim, O músculo já não é o mesmo de 20 anos atrás. sim, E no meu caso, é mais desafiador ainda, sim. né? Então Exato. eu tenho que estar se cuidando a partir de agora, para mim ter uma velhice com Mais qualidade. mais qualidade. Amenizar, né? Amenizar já, Os efeitos retardar dessa- mais um pouco. Exatamente. Miriam? Amenizar esses efeitos Sim. da doença neuromuscular que você está conseguindo ir muito bem. Vivendo um dia de cada vez, Vivendo fazendo um os dia de cada tratamentos, sempre acompanhado com fisioterapia. Sempre. Fisioterapia acompanhou você ao longo da vida. A Mesmo que teve fisioterapia- alguns períodos que você não fez, Sim. mas você sabe da importância disso para a sua vida. A fisioterapia para neuromuscular é igual arroz e feijão. Sim. Não tem Não. como viver sem. Não tem como. Porque não tem tratamento, Miriam. Sim. Não tem remédio. Sim. Os laboratórios não Não conseguiram ainda desenvolver não tem. Não é, remédio. né? Não é. Como é que fala, Miriam? Não é lucro para eles. Sim. É uma Exato. doença rara. Quem vai querer? Exato. Querer pesquisar? É caro. Hoje a gente tem, né, aí pelas amiotrofias, pesquisas que estão buscando um pouco mais Buscando nisso. mais, mas por quê? Elas têm mais diagnóstico. Sim, são Então, doenças doutor, mais comuns, né? Mas comum, não é comum e não é. São doenças raras, mas dentro das doenças raras, Sim. as mais comuns, Duchenne, amiotrofias, Atrofia. são doenças que envolvem mais pesquisas. Sim. A sua realmente é uma doença rara das raras. Rara das raras. Exato. Rara das raras. E vamos falar aqui também, né? Se você pudesse resumir sua vida em uma palavra, qual que seria? Resumir minha vida em uma palavra. Isso, vamos pensar aí. Quem é o Wagner? Como foi a vida do Wagner? Uma palavra, assim, que você pudesse falar pra gente. Determinado. Determinação. Determinação. Uhum. Isso é... Né? E por que você fala isso? Miriam, eu tive muitas barreiras em onde eu
sempre fui determinada a fazer. Não, eu vou conseguir. Sim. Então, eu tive barreira, vamos lá, para estudar. Sim. Eu tive barreiras para mercado de trabalho. Sim. Eu tive barreira para tirar uma carteira de motorista. Barreiras também na parte médica, de buscar tratamentos. Buscar tratamento, barreira médica é o principal. Sim. E sempre eu aprendi isso com a minha mãe, sempre ser determinado. Isso. Não, eu vou correr atrás, ser corajoso. E você sabe como que fez diferença também você encontrar profissionais que soubessem acolher, né? Ter esse acolhimento, essa escuta ativa do seu quadro, das suas dificuldades. Isso também foi determinante aí ao longo desses anos, né, Wagner? Com certeza. Igual tive apesar de, né, vindo de uma classe, né, baixa, pobre, onde eu tive os melhores médicos do Brasil. Sim. Sua mãe buscou isso para você. Os melhores médicos do Brasil. Sim. Do Brasil. Hoje. No meu neuromuscular, são os melhores médicos do Brasil que eu tenho. Sim. E você investe nisso, porque você sabe da importância disso. E eu não abro mão. Sim. Tanto é que eu sou empreendedor também. E parte do meu empreendedorismo é para ajudar no meu tratamento. Sim. Que não é barato, Miriam. Além de trabalhar no banco, você ainda tem um outro trabalho aí. Outra coisa por fora. Entendi. Tem um empreendimento por fora, onde me dá mais qualidade de vida, onde eu tenho a possibilidade de contratar um profissional de fisioterapeuta que sabe das suas condições, especialista em neuromuscular. Sim. Porque Miriam, minha mãe fala que eu já fui em clínicas de fisioterapia. Sim. Que eles não sabiam o que era. E minha mãe chegou lá, a mulher estava fazendo massagem em mim. Sim. Então, isso também é importante, né, Wagner? Saber procurar os profissionais que tenham capacidade de tratar de forma adequada. Por ser uma doença rara, não é qualquer profissional que sabe. Sim. Eu já fui em médico e não sabe o que é. Sim, com certeza. Sabe. Tem vários médicos que não sabem. Que doença é essa? Não sei. Sim, exato. Então, é procurar. Então, não é barato, gente. É um profissional, é um cardiologista. E esses tipos de profissionais, gente, o plano de saúde não tem. Sim. Você tem que pagar. Ou paga ou espera 2 anos para você consultar lá no Hospital das Clínicas. Sim, Você faz acompanhamento pelo Hospital das Clínicas, você faz os seus acompanhamentos particulares, né, Wagner? Está sempre buscando, né? Sempre buscando. Essa determinação sua que você acabou de falar, isso é muito importante, né? Sempre buscando a determinação. Sim. E o que te faz manter ativo, que te mantém feliz todos os dias, Wagner? O que hoje poderia ser resumido aí? Ah, Miriam, eu acho que eu sou um cara... como é que fala, gente? Ai, Miriam... Você se sente realizado? Sinto realizado, sinto. Eu acho que eu sou tipo um exemplo. Eu acho que todos que me veem valem um exemplo de vida. Sim. Por todas as dificuldades, né? Passei. Sim. E hoje eu tô aí, não sou um cara para baixo, não sou revoltado, não sou... sempre tô de bem com a vida. Isso é muito bom. Né? E então, graças à sua família que graças à minha família que me dá meu todo apoio. Me dá, como é que fala? Condições, né, Miriam? Sim. Me dá força de vontade, força, né? Sim. Tirar forças de onde eu não acho. A Lívia tá sempre ali te ajudando. Sempre me ajudando. O Isaac te motivando. Lívia. Seus amigos também, o trabalho, essa interação social, né, meu Wagner? Irmão. A minha irmã, gente, que infelizmente nos deixou aos 2 anos, mas sei lá, era uma pessoa que sempre brilhava por mim, sempre. Esse convívio com seus irmãos, essa questão da sua mãe, essa interação sua, a família, né, Wagner? A base, né, da sua vida, né? Sempre me protegia. Seja a sua vida lá, o convívio com seus irmãos, a sua mãe, determinação com seu pai, mas também você acreditar nessa instituição, né, tão poderosa que é a família, né? Você construir uma família, ter esse exemplo de família com sua mãe, com seu pai, e depois querer construir sua família também e dar seguimento, né? Nessa instituição aí que é realmente poderosa na nossa vida, né? Isso é muito importante. E me fala assim, que se você pudesse deixar uma mensagem para o Isaac, ouvir no futuro, me fala o que você poderia falar para ele assim no futuro em relação a vida dele, né, dar um conselho para ele ou passar para ele uma mensagem assim incentivadora de vida. Olha, Isaac,
aprende com seu pai. Apesar de todas as dificuldades, nunca desista. Sim. Nunca. Pode passar o que vai passar, dificuldades, barreiras, todos, mas nunca desista do seu objetivo. Nunca. Que legal, né? É isso que move a pessoa, o ser humano, é ter objetivo. Com certeza ele está aprendendo isso dia a dia com você, né? E o que eu posso resumir aqui, né? Te agradecer a isso, trazer essa história pra gente, que apesar de você ter tido um diagnóstico, isso não determinou o seu futuro, não determinou a sua vida, e você, né, tem um diagnóstico, mas você conseguiu desenvolver ao longo da sua vida um propósito de vida, né? Isso baseado na família, no amor, na sua determinação na fé. Exatamente. Né? Isso realmente, essa mensagem que eu queria trazer para as pessoas hoje, e que essa mensagem chegue a maior número de pessoas com condições neuromusculares ou com limitações físicas qualquer, né? Ô, Miriam, nem a pessoa que está passando com problemas emocional. Sim. Que veja, gente, por mais que você está passando, né, uma depressão, ou algum outro tipo de transtorno. Gente, tenha fé. Sim. A fé move montanhas. Acorda, reflete do seu dia. Sim. Busca força onde você não tem. Acreditar, né, Wagner? Acreditar. Acreditar. Ter ali a capacidade de ter resiliência e reinventar. E se reinventar todo dia. Todo dia. Todo dia se reinventa. Ir pra luta e trabalhar. Ir pra luta e trabalhar. E focar. Acreditar também no outro, né? Você também teve pessoas que acreditaram em você ao longo desses anos, né? E todos os dias a gente precisa, nós profissionais, precisamos acreditar nas possibilidades que os nossos pacientes têm. Então, não limitá-los também, não determinar, não falar frases pesadas. Olha, você vai ter somente essa condição. Então, e eu falo isso sempre, se tratando de doenças neurológicas, doenças neuromusculares, a gente nunca sabe, porque cada indivíduo, ele é único, né? E dentro do contexto, dentro do ambiente, ele vai encontrar o caminho dele. Então, a gente não pode nunca limitar um paciente por causa do diagnóstico dele. É verdade. Então, essa mensagem que eu queria trazer, né, para as pessoas que vão me acompanhar aqui nesse podcast, aqui o principal objetivo nosso é trazer a informação, esclarecer e motivar as pessoas, tá, Wagner? Então, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, e eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar em muitas pessoas e vai poder agregar, né, trazer motivação para muitas pessoas. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, Miriam, a oportunidade de estar aqui, né, dando um depoimento, né, das pessoas que têm uma deficiência, né? Sim. E deixar um recado para as pessoas, né, acreditar. Sim. Procurar, né? Hoje a gente tem, né, essas capacidades com o podcast, com a internet, de estar levando essas informações, né, Wagner? Eu acho que eu criei esse podcast para isso, para trazer essas informações, e hoje tem essa possibilidade de conversar com você aqui. E motivar. Então, trazer essas informações, porque as pessoas possam ver o seu exemplo e realmente não se limitarem. Isso mesmo. E deixar, né, Mira, a mãe tá lá, o filho, né? Sempre acreditar, gente. Por mais que tá difícil, acredite que ele vai dar a volta por cima. E nunca subestimar, né, Miriam? Nunca subestimar o ser humano. Meu filho não vai fazer isso porque ele é deficiente. Não, ele vai fazer sim. Ele vai fazer, ele vai tirar a carteira, ele vai estudar e brilha. E brilha por seus direitos. Sim. Brilha. O direito tá aí. É só brilhar. Isso. Você consegue. Não se abaixa a cabeça, gente. Procura os direitos. Isso. Com as informações, né, Wagner? Informações, direitos. A gente tem muitos direitos, Miriam, que a gente não sabe. Sim. Depois, quem sabe, em outra oportunidade, a gente vem falar também, né, Wagner, sobre essa questão aí dos direitos. Vamos trazer um pouquinho aí sobre essa questão mais burocrática. Sim. E aí, vou te convidar novamente aqui pra gente continuar esse assunto, tá bom? Joia. Muito obrigada a todos aí por ter ouvido, e vai seguindo aí o podcast, que vai ter muita informação, muita coisa interessante aí. Obrigada, viu?